ótima tarde para você. Está começando Sala de Entrevistas desta tarde. E quem visita a gente hoje é o Paulo Brum. Ele é fisioterapeuta. Seja muito bem-vindo. Obrigado, Bruno. Obrigado pelo convite. Obrigado, TV Farol, também. A gente vai começar o nosso programa falando sobre os benefícios da fisioterapia. Eu gostaria que tu falasse para nós. Claro. A fisioterapia é uma linha em que a gente trabalha a recuperação das pessoas, né? Seja através da prevenção para alguma condição clínica, né? Ou quando a pessoa já tem um diagnóstico, né? E ela precisa da intervenção de um fisioterapeuta, né? E a gente pode trabalhar tanto na área da traumato, ortopedia, como um acidente, né? Ou na área da neurologia, um acidente vascular, por exemplo, né? Na saúde da mulher, na saúde do homem, na saúde do atleta, né, que é a fisioterapia desportivas. Então a gente tem várias áreas que a gente pode abarcar para reabilitar as pessoas, né, de volta para o seu convívio, para a atividade de vida diária, né, ou para a preparação para alguma atividade específica. E qual a diferença entre a fisioterapia e o Pilates? A fisioterapia, então, né, é essa área da saúde que reabilita as pessoas, né, a nível musculoesquelético, neurológico e tudo mais. O Pilates é apenas uma vertente de uma conduta que a gente pode usar com os pacientes, né? O Pilates em si é um método que utiliza alguns princípios, né, para desenvolver a capacidade das pessoas, né? Seja mais coordenação, equilíbrio, mais força, mais flexibilidade de alongamento, né? Mas ele é apenas um meio que a gente pode utilizar. E quais são as dicas principais para quem quer fazer o Pilates? Então, é vontade, né? Principalmente porque, assim como tem outras atividades que a gente pode gostar e se sentir à vontade, o Pilates também é uma das opções que nós sugestionamos, tá? Ela trabalha o corpo como um todo, né? Então, se a pessoa se sente mais sedentária, tá com baixa resistência muscular, tá cansando muito, né? Sente que está encurtada para desenvolver as atividades do dia, o Pilates é sugestionado para essas pessoas, então, que querem uma atividade de baixo impacto, que desenvolva mais a resistência do que outras habilidades, né? Dos métodos que se conhece, né? Ele é muito acessível, né? Então, ele vai para criança até para um público mais idoso, né? Então, a gente usa ele muito para quem realmente quer uma prescrição de exercícios com um fisioterapeuta ou até com um educador físico, mas que seja um pouco mais personalizado, né? Porque como a gente trabalha o corpo como um todo, a gente vai desenvolvendo os exercícios e a gente consegue perceber se a pessoa tem algumas movimentações errôneas ou compensatórias que não são tão interessantes para a capacidade física dela. E qual é o principal público do Pilates? É um pouco de tudo, mas por uma questão cultural da nossa sociedade, as mulheres, né, elas têm um interesse maior, uma atenção maior na saúde. Então, se for diferenciar em termos de gênero, o público maior é o público feminino, né? Antigamente a gente dizia que era batata, era o pessoal mais velho, né, que 60 a mais, 70 a mais, né? Hoje não. Hoje o Pilates ele é muito versátil, né? Então, públicos mais novos, né, jovem adulto, seus 50, 40, 30 e ou até bem menos, né, procuram também essa atividade por esses benefícios, né? Acabou experimentando outros métodos mais clássicos, não se sentiu tão supervisionado ou acabou passando por um processo de lesão e aí viu através do Pilates uma capacidade de uma atividade que trabalha tudo, né? Mas se sente mais seguro. Então hoje eu vejo que no dia a dia eu tenho muitos pacientes que é seu jovem adulto, né? 30 e poucos a 50 e poucos. E para o pessoal que frequenta a academia, existe também um público que frequenta a academia e faz o Pilates juntos? Sim. A academia, né, a musculação é uma outra capacidade física, um outro tipo de método que desenvolve essas outras capacidades. Potência muscular, né, bastante volume muscular, também um trabalho cardiorrespiratório bem interessante, mas ele não abarca todas as possibilidades que a gente tem, né, em termos de flexibilidade, mobilidade, alongamento, né. Então, alguns pacientes, eles fazem musculação em outros dias e fazem acompanhamento comigo para dar essas possibilidades que eles não conseguem, né. Em algumas máquinas, eles percebem que eles têm algumas limitações de movimento, que por mais que tenha adaptação ali da máquina e tudo mais, eles sentem que eles não conseguem dar toda a capacidade. Então, chega um certo momento que a prescrição do fisioterapeuta e do educador físico precisam se complementar no maior ganho mesmo do paciente.
E até mesmo porque existem muitas lesões na academia, né? Então o fisioterapeuta vai ajudar nisso também. Muito, 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 né? E as lesões, elas são mais recorrentes quando o paciente não tem uma certa consciência corporal, né? Quando ele tem uma percepção da sua capacidade de limite, a dosimetria na academia às vezes acaba se perdendo um pouquinho. Algumas academias têm um tratamento muito personalizado, né? E tu vê pelo investimento, né? Algumas academias, elas são mais acessíveis. Logo, elas não podem dar a melhor assistência possível. Então, elas partem do princípio que a pessoa tem uma certa noção dos exercícios, né? Dos aparelhos. E aí, a dosagem, a dosimetria da carga vai sendo para aquilo que a gente acha que é o ideal. Para a pessoa não ter esse limite, saber até onde ele pode ir, acaba se lesionando, né? E aí são esses fatores que podem influenciar, né? Pô, será que tu não investiu muito baixo? Será que a academia não pode dar um aporte, né? Então, o fisioterapeuta entra junto não para com o fisioterapeuta ela conseguir fazer tudo, né? Mas que no dia a dia ou em outras atividades que demandem esforço dela, ela saiba se posicionar corretamente, fazer uma boa execução, qual é o seu limite de capacidade, né? E aí, a partir daí, ela consegue juntar alguns objetivos mais específicos na academia, porque ela já se conhece melhor. E quais são os principais pacientes que aparecem no teu consultório? Ali, na clínica, a gente é uma clínica, né? Então, a gente tem várias áreas, né? A gente trabalha muito com a área de ortopedia, né? Ou seja, das lesões recorrentes do dia a dia. Ou traumato também, quando tem um acidente, né? Mas as lesões de coluna, joelho, ombro, cotovelo, punho, tornozelo. Então, essas lesões mais recorrentes, pessoas que têm um desgaste maior, né, degenerativo, que às vezes é natural do processo do envelhecimento humano, né? A gente, como a nossa pele, nossa coluna também, nossas articulações também gastam um pouquinho, né? Só que em algumas pessoas isso é mais acelerado, seja por um contexto ambiental, de trabalho, de demanda física em casa, ou por algum outro contexto, né? A pessoa ela se coloca em algumas situações que vai desgastar mais, né? E aí lá na clínica, então, a gente não só reabilita através dos exercícios, né? Mas a ideia é que a gente consiga dar para as pessoas o que a gente chama de educação em saúde, né? Que ela conhecer, então, o seu contexto, né? Às vezes a gente acha que a gente está com uma lesão na coluna e a gente acha que as dores que a gente está sentindo vêm da hérnia discal ou vêm de alguma coisa muito errada que a gente fez. Só que nosso corpo ele é muito complexo, né? Pode ser vários fatores influenciando aí. A qualidade do sono, a alimentação, esse fator ambiental, né? A questão do trabalho. Então a pessoa vai se entendendo um pouquinho melhor, né? E aí esse medo que eu tenho de movimentar, ou eu acho que o que eu vou fazer vai ser muito errado, ela começa a entender que não é assim que funciona, né? Talvez se ela diminuiu aquele contexto, aquela dosagem de trabalho, quando possível, né? Ela vai se conhecendo um pouquinho melhor e aí ela vai entendendo que o que ela tem na coluna não é tão grave, que tem a ver com o processo de envelhecimento humano. Mas que se ela fizer uma boa atividade física, tiver um bom reforço muscular, talvez essas dores fiquem menores, né? Ou quando vinha a dor, ela consiga lidar melhor com essa situação também. As dores nas costas é algo muito frequente nas pessoas, né? Até mesmo nos jovens. Como é que funciona para os pacientes mais jovens? Então, a primeira coisa que a gente tem que fazer é analisar o contexto desses pacientes mais jovens, tá? Se já estão em idade de trabalho ou não, né? E a educação de saúde, como eu falei, ela é muito importante. Porque uma das coisas que a gente faz quando a gente orienta o paciente é desmistificar algumas crenças que a gente acredita que seja, né? Sobre o uso da mochila, por exemplo. Ele faz sentido, né? É um nexo causal, ou seja, que não é realmente o uso da mochila, parece que é. Mas se a gente for ver a nível de evidência científica, não tem um embasamento tão forte que a gente possa dizer assim, realmente é. Na verdade, não, né? Tem que ter uma dosagem, uma exposição muito grande, né, para médio e longo prazo a gente perceber isso aí, né? Mas se no dia a dia a criança, ela realmente, ela coloca uma mochila muito pesada, ela não tem uma boa qualidade de sono, a questão que ela fica muito tempo no celular e não intercala com outros posicionamentos, aí o problema não é só a mochila, mas é que aquela criança, aquele adolescente, aquele jovem, ele está inserido num contexto tão complicado que é claro que aquele corpo não vai aguentar. E aí ele vai com um sistema de alerta, né? Ele vai o quê? Emitir dor. Para dizer, olha, muda de posição, aumenta mais a força, né? É uma maneira que o corpo tem de dizer, assim como tá, não tá legal. E quais os cuidados principais que esses pais devem ter com essas crianças? Então, uma coisa muito comum entre criança, né? E infelizmente a juvenil, é a escoliose, que é uma disfunção, né, da coluna. Em vez de ela ter aquela curvatura fisiológica natural, por
é um fator idiopático, né? Ou seja, do nada ele aparece e acontece. A curvatura ela toma a coluna ela toma uma curvatura em outro plano, que não é funcional, que não deveria acontecer. Então, os pais deveriam, então, quando vê a criança sem camiseta, assim, ou na praia, né? Quando vê que se agachou, tu vê que nas costas, né? Isso, o pai em relação às costas, assim, né? Vê que tem uma mudança da parte das costas ali, que é como se fosse um calombo maior que o outro, pode ser um indicativo que tem uma curvatura ali que não é legal acontecer. Aí marca uma consulta com o fisioterapeuta, né? E aí ele vai desmistificar, assim, não é, ou, vamos começar agora com o tratamento, né? E ver se a criança tá realmente com a mochila muito pesada, assim, tipo, tá cansando, aí o corpo vai indicar, né? Tipo, a curvatura junto com o telefone. O telefone não é indicativo, assim, de, ele é o problema, mas a falta de atividade física. Para o nosso contexto de sociedade hoje em dia, as crianças diminuíram essa exposição à atividade física, a um exercício físico. Isso, a médio e longo prazo, realmente pode ter mais fraqueza muscular e esses problemas de coluna, de costas, começam a ser mais graves, né? Porque é proporcional também. Então, quanto mais se inserir as crianças em contextos de futebol, vôlei, qualquer coisa que a criança se sinta à vontade para expressar, né, corporalmente a ela, é uma coisa que já ajuda bastante a evitar, pelo menos, né, prevenir, né? Paulo, e a postura? A postura, ela prejudica muito? A falta de postura, no caso, né? A falta de postura. A postura, ela sempre acaba vendo nos debates porque a gente procura uma postura muito ideal para executar as coisas, né? Mas a postura é uma questão cultural também que a gente precisa entender. Principalmente no celular, né? No computador, no videogame. Primeiro é importante entender assim, o que é a postura e qual que seria a postura ideal. O conceito de postura ideal, ela vem lá da Segunda Guerra em relação aos soldados. Estaticamente, uma pessoa parada, muito retinha, se pensava então que aquilo é uma postura correta, ideal, certo? Mas como eu falei, é uma postura estática, sem movimento, só que a gente se movimenta no dia a dia, né? Aí foi se percebendo que a melhor postura ideal é quando tu te posiciona de várias formas, não fica muito tempo na mesma postura. É claro que esteticamente, se eu olhar assim, parece não muito agradável, né? Mas se a pessoa tá um pouquinho aqui, ela tá intercalando de postura e ela tem uma boa atividade física que mantém uma certa resistência, não tem problema. Agora, se tu pegar qualquer postura, seja em pé, sentada, deitada, muito tempo ali, aí realmente não é interessante para essa coluna, porque nós fomos feitos para se movimentar, para realmente estar sempre em movimento. Então, qualquer posição que tu sustente muito tempo a coluna, o sistema musculoesquelético como um todo, não é legal. Então, se está mexendo no telefone, ok, tudo bem, mas tenta intercalar um pouquinho, né? Daqui a pouco muda um pouquinho a postura, muda assim, que aí quanto mais tu expor o teu corpo a outros tipos de posicionamentos, mais ele não se incomoda tanto, ele vai se adaptando. Agora eu consigo ficar um pouquinho assim, um pouquinho assim, um pouquinho assado. Quando eu fico muito tempo nessa postura e começa a incomodar as costas, é um indicativo então que eu estou tanto tempo nessa postura que a musculatura começa a fadigar. E aí o primeiro sinal é dor, daqui a pouco ele realmente pode desenvolver alguma coisa pior. Então a melhor postura é aquela em que eu penso na próxima. Muda assim e muda para lá. E que vai ficando confortável. Que vai ficando confortável, realmente vai ficando confortável. Paulo, a gente vai acabando o primeiro bloco e em seguidinha estamos de volta. Estamos de volta com Sala de Entrevistas na TV Farol. Hoje com o fisioterapeuta Paulo Brum. Estamos falando sobre fisioterapia hoje, né? Sim. E eu gostaria de saber as áreas da fisioterapia. Nós temos várias áreas, né? Então tem a área da traumato-ortopedia, que trata das áreas, então, quando tem um acidente, destraumar, né? Ou a nível ortopédico, né? Quando a pessoa tem um desgaste ou por muito uso da coluna ou de alguma outra articulação, e a gente reabilita a pessoa a retornar às atividades, né? Ou como era antes, ou da melhor maneira mais adaptada. A fisioterapia neurológica, que trata de condições de saúde a nível neurológico, como AVC, Parkinson, Alzheimer, né? Para dar uma qualidade de vida melhor para essas pessoas e minimizar os sintomas vindo a partir desse diagnóstico. Tem a fisioterapia na saúde da mulher, né? Ou uroginecológica, né? Ginecológica, quando, por exemplo, a paciente ela está em processo de gestação,
Ela pode ou não ter uma gravidez delicada, mas ela queria que a gestação dela fosse bem tranquila e que o parto fosse humanizado ou natural. Só que ela precisa, então, de meios para ter uma musculatura maleável, flexível, para na força de expulsão conseguir ser uma coisa bem saudável, tanto para ela quanto para o bebê, né? Ou para alguma paciente que passou por alguma condição de saúde, por exemplo, de câncer de mama, ou alguma coisa no colo de útero, que precisa reabilitar essa musculatura profunda do quadril para desenvolver melhor as capacidades do dia a dia. Assim como vale para o homem também, né? A fisioterapia urológica, quando um paciente, infelizmente, passa por uma condição de câncer, ele perde um pouco a capacidade de micção, né, de ir ao banheiro até de ereção. Isso para o homem é uma coisa muito complicada, porque tem toda uma questão cultural aí, né, da sua imagem em relação à sociedade. Então, esses fatores psicossociais influenciam a piora dos sintomas. Quando o paciente ele vem para a fisioterapia, né, quando ele começa o acompanhamento com o fisioterapeuta, além dos exercícios, a gente dá uma educação em saúde para desmistificar esses medos, entender que alguns sintomas são, infelizmente, de cada fase, né, mas a ideia é com o estímulo e a dosagem certa, né, e também perder um pouquinho esses medos, a gente vai reabilitando e voltando ao dia a dia. Tem a fisioterapia pediátrica, né, que cuida dessas condições de saúde, mas em alguma criança ou que nasceu com um probleminha ou que acabou desenvolvendo, né, com o crescer. E tem a área da fisioterapia desportiva, que a gente trata dos atletas, né, ou de quem está se preparando, ou que é atleta de final de semana, pelo menos, né. E aí a gente dá condições para a pessoa ter a melhor capacidade física para aquela atividade específica, né. Então, dentro da fisioterapia, a gente vai expor o paciente a exercícios que mais se assemelham àquele gesto esportivo, né? Ou para prevenir as lesões muito recorrentes de cada tipo de esporte, ou para prevenir, né? Quando a pessoa vê que ela tem uma disfunção muscular, que tipo, puxa, é um paciente que tem uma predisposição maior para esse tipo de lesão de ombro, por exemplo, do pádel, que está muito forte. Ou então tem que fazer um reforço legal para ele não sentir tanto, né, os impactos da bola. E muitas outras áreas, mas essas são as mais comuns que a gente pega na clínica. São inúmeras as áreas mesmo da fisioterapia, Bastante, né? bastante. E cada uma trata de algo específico. De algo específico, né? Por exemplo, a gente chama de fisioterapia vestibular, né? Vestibular é um sistema que a gente tem aqui que controla a nossa percepção de espaço, profundidade e visão, né? E de coordenação e equilíbrio, né? Quando o paciente passa por alguma condição clínica, ele perde a sua capacidade de ter profundidade, de desenvolver vertigem, né, labirinto, e aí ele fica tonto, né, e aí com algumas técnicas específicas que o fisioterapeuta faz, a gente consegue reabilitar essas pessoas a não passar mais por essas situações também, né. Então, tudo que se diz ao sistema locomotor, músculo-esquelético, vestibular, neurológico, tudo que se trata de reabilitação, de recuperação, o fisioterapeuta faz a sua intervenção. E Paulo, quais as principais doenças que a fisioterapia ela pode evitar? Muitas, na verdade, né? A qualidade de vida que a gente pode proporcionar aos pacientes, eu posso, por exemplo, se tu tem uma condição de saúde que é hereditária e tu sabe que, infelizmente, isso pode acontecer contigo, se tu tiver um acompanhamento com o fisioterapeuta, por exemplo, eu tenho uma predisposição muito grande na minha família de ter artrose, artrite, né? Poxa, será então que se a gente fizer um acompanhamento, seja no Pilates, alguma coisa assim, e manter um nível de mobilidade articular, de hidratação dos discos, de líquido sinovial, que é a lubrificação das articulações, sempre uma dosagem legal, será que eu não vou conseguir, então, evitar isso acontecer? Ou isso acontecer muito lá na frente, ou se acontecer, ainda ser de uma maneira bem leve, bem tranquila, então aí acho que já entra a fisioterapia, isso é um bom exemplo, né, para minimizar ou realmente não acontecer. Então qualquer pessoa pode fazer a fisioterapia? Qualquer pessoa. Desde que se eu tenha alguma intervenção no sentido de, eu preciso, porque eu passei por uma lesão, eu preciso passar, ou alguém que quer, por exemplo, ir para o Pilates para prevenir algumas condições. Meu trabalho está me deixando muito cansado, eu preciso ter mais resistência para o dia a dia, né? Mas eu quero começar antes que me dê algum problema mais sério. Então já começa antes esse acompanhamento, né? Então ele é para todos, todas, todo mundo que precisa, né? E que queira, né, também o acompanhamento. E como a fisioterapia ajuda no tratamento da osteoporose? Então, antes da osteoporose, a gente tem a osteopenia. A osteopenia é uma perda de massa óssea, né, do organismo, né? Seja por uma carência de vitamina D, exposição ao sol, cálcio, uma má alimentação, uma predisposição genética. São vários fatores que podem influenciar. Quando a pessoa faz um exame de imagem e detecta osteopenia, que é essa perda de massa,
é interessante que ela entre com suplementação e com atividade física que aumente então, tá? Caso a pessoa não consiga a tempo ter esse diagnóstico ou acabou evoluindo muito rápido, aí ela evolui para a osteoporose, que é a perda muito maior, tá? A osteoporose, infelizmente, depois que ela se instala, realmente não tem muito o que fazer naqueles pontos ali da massa óssea, né? Mas, claro, a gente pode prevenir que aquilo não aumente. Então, qual é a ideia, né? A gente tem uma lei de Wolff, que é, quanto mais estímulos, dosagens, né, a gente fizer de exercícios de impacto, o corpo entende que aquelas articulações acometidas pelo impacto, uma certa dosagem, faça mais produção de cálcio, para aumentar, então, a produção de ósseo ali, tá? Então, com o acompanhamento fisioterapêutico, a gente dá estímulos para as pessoas aumentar essa massa, ou para evitar a osteoporose, ou se já tem, para ficar numa dosagem controlada. Claro, com suplementação, com a medicação em dia, né? Mas com um nível de atividade física interessante para a pessoa ficar num quadro mais estável, né? E quais são os sintomas que a pessoa sente, na verdade, antes de ter mesmo a osteoporose? Por exemplo, ela vai sentir uma fraqueza muito grande, né? Ela tem uma baixa resistência para a atividade física, né? Ela se sente desconfortável, né? A nível psicossocial, eu não sei se eu consigo fazer, né? Poxa, eu sei que eu não tô pegando muito sol, né? E aí, vou fazer um exame, né? Porque eu não tô me sentindo apta para fazer aquilo ali. Então, começa meio que, eu não tenho resistência, eu tenho medo de executar, será que eu posso me quebrar? Eu tenho fator idade que influencia, né? Então, ela sabe que quando começa esse pacotinho, né? Idade, baixa atividade física, não é uma alimentação tão legal, baixa exposição ao sol, né? Poxa, será que eu não tô realmente... Então, geralmente, a fator idade é um fator predominante aí. Passou dos 50, as mulheres, principalmente, que têm mais esse cuidado, né? E também são mais acometidas por questão de falta de balanceamento hormonal, né? Tem essa carência de vitamina D, consequentemente da osteopenia e depois da osteoporose. Então, se tu conseguiu fazer um exame antes e detectou osteopenia, já faz uma atividade física, seja o pilates, seja o acompanhamento com o fisioterapeuta ou uma outra atividade que tem uma certa dosagem de carga realmente, para ter ganho, tá? Porque se a gente não se dá uma atividade muito baixa, às vezes esse processo de envelhecimento humano pode ser muito mais rápido. E aí tu está sempre com uma dosagem muito baixa, né? Então, às vezes, tu tem que acelerar um pouquinho e aumentar. E aí a gente pode falar dos benefícios da atividade física, né? Sim. O corpo ele foi feito, então, para se movimentar, né? A gente falou aqui sobre o Pilates e como ele é importante, como ele pode ajudar várias faixas etárias e gêneros aí, né? E vários contextos de trabalho, né? Mas ele é só uma das sugestões de uma gama enorme de possibilidades, né? A gente pensa assim, será que o Pilates, então, é indicado para tal coisa? É. E o principal fator é, tu gostou do método, tu gostou, sentiu bem, fez uma aula experimental ou, sei lá, conheceu o método, legal, ele é pra ti, né? Não é pra mim, então faz musculação, faz caminhada, faz corrida, natação, hidro, qualquer atividade física, né? Isso vai aumentar melhor, né, o enriquecimento de resistência cardiorrespiratória, muito importante para a prevenção de lesões do coração, né? A questão de dores musculares e articulares, né? Ele vai evitar, porque qualquer atividade que te coloque em movimentação com uma certa dosagem de semana, que aumente o teu ritmo cardíaco, né? Vai produzir mais líquido sinovial para as articulações, né? Tu vai ter mais resistência músculo-esquelética para suportar posições por mais tempo, né? Às vezes com o trabalho, com a questão laboral, a gente não tem como ficar mudando muito de posição. Quem trabalha, por exemplo, em escritório, ou tem uma demanda, né, em mesa de computador. Então, mas se tu faz um nível de atividade legal, tu sabe que tu tem uma boa musculatura para suportar aquelas posturas, né? Então, ou seja, isso para qualquer atividade. Claro que quando tu quer um desempenho muito específico, quero desenvolver tal tarefa, tal habilidade, aí sim é interessante ver a particularidade de cada tipo de atividade. Olha, a musculação é mais específica para esse público, o pilates para esse, a hidro para esse, né? Então é interessante, o que eu gosto de fazer? É uma atividade mais leve? Talvez então yoga, pilates, sei lá, uma caminhada. Aí eu queria uma coisa um pouco mais de explosão de força, um pouco mais de velocidade. Quem sabe a corrida, a musculação, um treinamento funcional, um crossfit, um cross-training. Eu queria uma atividade, sei lá, mais esportiva, né? Com impacto, sei lá, com mais gente, né? Aí quem sabe então um futebol, um pádel. Então assim, tem muitas possibilidades, né? Mas é importante que faça alguma coisa, né? Para caso tenha que ter uma intervenção, seja menos, né, desagradável, né? Paulo, e agora com a chegada do verão, as pessoas querem até intensivar mais as atividades físicas, né? Quais os cuidados que devem ser feitos? Acho que o primeiro é a hidratação, né?
Se o corpo está bem hidratado, ele consegue realizar todas as funções dos sistemas que a gente precisa, né? Para as demandas, no meu caso, musculoesqueléticas, né? Que tu vai ter dali, mas para o corpo como um todo, tá bem? Aqueles cuidados de horários, né? Poxa, tu vai fazer uma atividade ao ar livre, que é ótimo, ar ambiente, aquela coisa legal, procura horários que não sejam de muito sol, né? Porque senão o corpo ele vai acabar padecendo muito, né? Às vezes tu acha que, eu tô com baixa resistência, né? Pô, não tô conseguindo fazer isso legal. Mas tu tá debaixo de um sol muito forte, qualquer corpo não aceitaria isso bem, né? Se não é algo específico daquela, sei lá, de um beach tênis, alguma coisa que realmente é nesses horários, procura uma outra coisa alternada, né? Se for alguma coisa de hidro, também manter a hidratação, né? Porque a água da piscina com cloro, ela pode ressecar um pouquinho a pele, né? E aí a roupa específica também, a gente sempre pede no verão, né? Os cuidados normais, se for fazer um ciclismo, né? Ou bicicleta a lazer mesmo, né? Procurar em vias que são específicas de bicicleta, né? Se for fazer em vias que não são tão específicas, vai junto com alguém que já conheça o caminho, né? Que consiga, que tenha mais esse domínio da rua, que saiba sinalizar bem, para fazer um passeio bem seguro, né? Para ser uma experiência legal aquilo. Fazer atividade física tem que ser uma experiência legal. Seja com o educador físico, seja sozinho, seja com o fisioterapeuta, isso tem que ser bacana. E ainda sobre o verão, agora começam os iniciantes, né, na academia. E é importante associar a academia para esse início junto com a fisioterapia? Pode ser que sim, pode ser que não. Quando a gente pensa na fisioterapia, a gente sempre pensa quando se tem uma condição clínica associada, né? Então, assim, se tu sabe que tu tem sei lá, a tua pisada é um pouquinho diferente, tu já tem uma dor incomoda, tu já vai com alguma reclamaçãozinha, seja leve na academia, é interessante conversar com o fisioterapeuta para dizer, essa atividade, na minha condição clínica ou do meu estilo, será que é ideal para mim? Aí ele vai te dizer, olha, por uma avaliação eu percebi que tu tem capacidade para esse tipo de demanda, tá bem? Ou, olha, pode ficar tranquilo, tu pode fazer à vontade, né? Fica tranquilo, mas vai numa boa academia que tem uma prescrição de exercícios ideal para ti, e assim por diante. Se tu tem uma questão de sobrepeso, né? Poxa, vê atividades físicas, primeiro, que tu se sinta bem, se sinta confortável, e aí sim fazer atividades dentro de uma dosagem de cada fase daquilo que tu quer conquistar. Tá certo, então muito obrigada, Paulo, por hoje. Nada. A gente vai encerrando o nosso programa por aqui. Obrigado, viu? Obrigado pelo convite, obrigado pra TV Farol, pela produção, por vocês, né? Foi muito legal. Obrigado. E para você que me assiste aqui na TV Farol, se você ainda não nos segue no Instagram, é @tvfarolrs. Você pode enviar mensagens e acompanhar os nossos bastidores. Se quiser me acompanhar também, é só seguir o @ que está aqui embaixo. Importante lembrar do nosso canal no YouTube. Você pode procurar por TV Farol RS. Se inscreva lá para acompanhar nossa programação. Obrigada pela companhia nesta tarde. Tchau e até o próximo Sala de Entrevistas.